tudo bem? Bom, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Um alimento importante que é o leite. O leite, ele, na realidade, ele é um alimento rico numa substância pela qual nós utilizamos todos os dias, que é o cálcio. E esse cálcio ele pode estar diretamente contido no leite ou nos derivados do leite, ou até em outros alimentos que também são fontes de cálcio. E por que eu falo desse leite? Porque ele desse leite do cálcio, porque ele está diretamente relacionado a esse sistema pelo qual nós vamos falar hoje. Então é um sistema importante, um sistema que necessita de uma substância contida no leite para o seu desenvolvimento, ou seja, beba leite que contém derivados que ajudam a fortalecer os ossos, isso é uma verdade. E nós vamos descobrir qual a relação, por exemplo, do leite, da alimentação, por fortalecimento desses órgãos. Aproveitando, vou tomar o leite para a gente começar a nossa aula, não é verdade? Então vamos lá. Bom, o nosso ator principal, ele está aí, ele é o nosso ator de hoje, que é o esqueleto. O esqueleto ele é constituído por um conjunto de órgãos chamado de ossos, que se sobrepõem uns sobre os outros, formando esse sistema importante, esse sistema de suporte, esse grande sistema de fixação e de suporte. Então, quando estudamos o esqueleto, temos que lembrar que os órgãos constituídos por eles, que são os ossos, né, são estruturas semi-rígidas que têm um papel importante no processo de sustentação do corpo e de fixação de outros diferentes tecidos. Por isso que ele tem essa capacidade de suporte, de suportar peso, né? E aí, para isso, as suas peças elas têm que ser, na realidade, semi-rígidas, não são totalmente rígidas, porque sofrem sobrecargas. E dependendo das sobrecargas, eles precisam ter uma certa flexibilidade para suportar essa sobrecarga. Uma vez que essa sobrecarga ela ultrapassa a sua capacidade de flexibilidade, ele pode, por exemplo, sofrer uma fratura. Ou ainda, a sua grande rigidez, ou seja, a sua maior rigidez, garante, por exemplo, esse suporte de peso. Então, ossos que se tornam frágeis perdem essa capacidade de suporte de sobrecarga e aí também podem entrar em fraturas como doenças chamadas de osteoporose. Mas lá na frente eu mostro um pouco mais disso para vocês. Então vamos à nossa característica geral desse sistema, da onde que ele vem. Então, nossos objetivos, ou seja, os aspectos gerais sobre o esqueleto, identificar as formas de estudo, desenvolvimento do esqueleto, organizar o esqueleto dentro do corpo, suas funções, identificar os fatores que interferem no crescimento do esqueleto e identificar os tipos de ossos, quais são as formas de ossos que nós temos dentro do corpo humano. Vou fazer uma abordagem geral sobre o sistema esquelético. Bom, a pergunta do slide, qual é a origem do esqueleto? Né? O esqueleto é originário de qual tecido? Né? Não podemos esquecer que o esqueleto ele é um tipo de tecido conjuntivo, né? Tecido de sustentação, de suporte, que é oriundo de um tecido cartilaginoso. Então, os ossos eles são oriundos de tecidos cartilaginosos que durante o processo de formação conseguem produzir esse tecido rico em algumas substâncias que são formadas à base de tecido conjuntivo e outras que eu complemento depois. Então a origem do esqueleto é uma origem cartilaginosa. O esqueleto lá no desenvolvimento embrionário ele cresce, ele se desenvolve partindo de um tecido cartilaginoso e lógico, esse tecido ele tem um tempo para permanecer o crescimento dos ossos, depois ele desaparece, entre aspas, né? Ele desaparece para aí o esqueleto manter a sua forma perpetuante lá para a idade adulta e para a idade senil. Então essa é um importante detalhe que o nosso esqueleto ele tem uma origem a partir de um tecido cartilaginoso.
E aí nós observamos, né, esse desenvolvimento, todo o processo de desenvolvimento, desde células mesenquimais até a formação de um tecido ósseo importante. Então, só para a gente relembrar. Bom, a partir daí nós temos que pensar que uma vez esse esqueleto formado, nós temos algumas células. E a função dessas células é manter esse tecido conjuntivo forte, resistente, que aguente as sobrecargas impostas a ele. Então, o primeiro tipo de células ósseas que nós temos são chamados de osteoblastos, né? Os osteoblastos são responsáveis pela formação da matriz óssea. Então, vocês vão observar que o nosso osso ele tem uma grande matriz, uma matriz orgânica e uma matriz inorgânica, e essas células são as responsáveis por ter a função de produzir essa matriz óssea, né? Então, aí nós temos a célula de referência, ou seja, ela é responsável pela mineralização da matriz. Nós vamos ver que essa matriz, conforme eu falei, ela tem constituição orgânica e inorgânica. Então, os osteoblastos, eles ficam normalmente na superfície, né, óssea. Eles vão perceber que ele tem uma região de superfície óssea chamada de periósteo. Lá nós temos uma grande quantidade de osteoblastos, né? E essas células em si ativas, elas são capazes de produzir uma matriz óssea importante. Então, lá, ou seja, depois da deposição, ela pode se tornar uma célula óssea madura, que é chamada de célula ou osteócito, né? O osteócito, eu vou falar dele posteriormente, mas eu não posso esquecer que o osteoblasto é a célula importante para produzir a matriz, e essa matriz ela continua sendo produzida, ou seja, ela continua sendo reformulada a partir de osteoblastos mais adultos, que são chamados de osteócitos. Aí nós temos a presença ou seja, lá dos osteoblastos na imagem à direita, tendo o papel de depositar, ou seja, formar matriz óssea orgânica e inorgânica. E aí nós temos, ou seja, os osteócitos. Osteócitos são células, são osteoblastos maduros, né? Ficam dentro da matriz, é importante. Então ou seja, ele apenas continua, ele complementa o trabalho dos osteoblastos, então tem essa função importante. Os osteócitos são, na realidade, originários dos próprios osteoblastos. Então, como diz o texto, são células com formas estreladas, né? São aprisionadas na matriz mineralizada, ou seja, já mineralizada por quem? Pelos osteoblastos, mas contém outras células ósseas por um fino processo celular. Mas essa célula ela é importante porque ela mantém essa matriz óssea em suas condições, tá? Mas a verdadeira aqui tem função primordial na formação dessa matriz nova, ela recebe o nome de osteoblasto. Tá? E lógico, a gente tem que perceber o seguinte: o tecido ósseo ele precisa ser renovado, ele precisa estar em constante renovação. Essa matriz, quando ficar velha, ela precisa ser degradada para que a gente consiga construir uma nova matriz. Então, existe um tipo de célula, essa célula não tem formação, essa é uma célula formada até descoberta há pouco tempo. Os osteoclastos são células produzidas no tecido hematopoético, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Vocês vão perceber que no interior de um determinado tipo de osso, chamado de osso esponjoso, nós temos um tecido responsável especificamente pela produção de células sanguíneas. E uma dessas células sanguíneas, que recebe o nome de macrófagos, né? Essa célula sanguínea, ela se transforma numa célula de degradação óssea chamada de osteoclasto. Então, o osteoclasto é uma célula que tem o papel de degradar, ou seja, retirar matriz óssea velha, para que o osteoblasto consiga produzir matriz óssea nova.
Então, o osteoclasto é uma célula de degradação, né? E a imagem direita, a gente observa, é uma célula grande e é uma célula que tem um poder de degradação importante, mas esse poder de degradação, ele é importante. Ele é importante para que nova matriz seja depositada. Lembrando que isso, quando acontece de forma equilibrada, nós temos degradação de matriz com reposição de matriz. Quando acontece um desequilíbrio, por exemplo, uma maior degradação e uma menor reposição, e aí nós encaminhamos para os problemas patológicos que acontecem nos ossos, como o exemplo da osteoporose, ou seja, quando eu tenho maior degradação em relação à produção, nós perdemos matriz óssea e evoluímos para processos patológicos que podem ser graves para o tecido ósseo. E aí nós temos os 3 tipos de células, só para ilustrar, né? Os osteoblastos, que são células de formação de matriz, os osteócitos são células de manutenção dessa matriz, e os osteoclastos, que são células que são responsáveis pela degradação da matriz óssea. E eu vou dar um exemplo nesse próximo slide como que esse processo acontece. Então, olha, os osteoclastos, ao se fixarem no tecido ósseo, percebam que eles produzem uma substância, e essa substância ela degrada a matriz óssea, né? Então ele vai degradando essa matriz óssea, mas porém, todavia, essa matriz é renovada graças à presença dos osteoblastos, ou seja, os osteoblastos, ele tem esse papel importante de produzir uma nova matriz. Por isso que os osteoblastos eles ficam localizados na periferia do tecido ósseo. Ele fica na periferia, e essa periferia, ou seja, que é constantemente renovada, né? E esse é um processo importante que nós não podemos deixar de falar quando estudamos as células ósseas. Então, o osteoclastos degrada a matriz, e aí nós temos o osteoblasto para renovar, reproduzir essa degradação óssea.